Boa noite, então, para mais um tema nosso aqui da nossa live. Nós estamos vendo sobre batalha espiritual. Então vamos estar juntos aqui mais nesse momento e a gente vai então entrando aí ao vivo para falar sobre esse tema. Hoje, excepcionalmente, a gente tá aí com essa data e estamos aqui para a gente realmente trabalhar juntos aí na questão da batalha espiritual. A batalha espiritual é um tema muito forte, muito forte, muito importante para a gente ver juntos aí. Então eu quero que você fique ligado aí, se conecte com o maior número de pessoas que você puder, para que a gente possa juntos aí profetizando e liberando essa porção que Deus tem para esse tempo, para essa hora, para a nossa vida. Então, o pessoal que está junto aí, estou aqui simultaneamente transmitindo no YouTube e no Facebook. Então, o pessoal que está aí pode ir comentando aqui no chat, e eu quero estar soltando hoje uma porção forte aí. Boa noite pessoal que está chegando. Vamos se conectando aí, vamos se preparando, porque sei que Deus tem coisas tremendas por fazer, coisas muito especiais, Então é um prazer estar aqui com vocês sempre e poder soltar aquilo que Deus tem falado, que Deus tem colocado no meu coração. E sei que Deus quer edificar, Deus quer liberar a porção, liberar poder sobrenatural nesses dias, nesse tempo. Então a gente vai aqui juntos, podendo soltar. Você que está ligado aí, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal no YouTube, e a gente vai estar assim colocando mais transmissões para vocês aí, nesse tempo que Deus tem dado. Muito bem. Então eu quero começar hoje com o nosso tema Batalha Espiritual. Já é o nosso terceiro vídeo da série, onde hoje eu quero abordar algo muito importante, que muitas pessoas procuram ajuda nesse tema e tem lutas nesse tema, que é a batalha na mente. É isso que eu quero falar hoje. Batalha na área da mente, dos pensamentos, as dúvidas, as incertezas, o medo, a depressão, a ansiedade. Então hoje nós vamos estudar que a mente, ela é um grande campo de batalha. A mente é um grande campo de batalha. Agora, você vai notar que tudo que nós temos e somos começa nessa mente, que a gente vai chamar de mente. Na verdade, é na alma. A mente que eu vou falar aqui é a nossa alma, certo? Então, a nossa alma, ela é dotada de 3 partes. Ela é mente, vontade e emoções. Aliás, você vai ver que o número 3 é um número constante, aí na nossa vida, na criação de Deus. Então nós temos espírito, alma e corpo. Lá em Tessalonicenses 5:23 fala que nós somos espírito, alma e corpo. Então nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Pois bem, o nosso corpo é feito de cabeça, tronco e membro e toda a complexidade de órgãos que a gente conhece. A nossa alma é mente, vontade e emoções. Mente, vontade e emoções. Então ela é o centro intelectual, ela é o centro de todas as decisões, de todas as convicções, de toda a formação de temperamento, caráter e personalidade na nossa vida. Você vai entender que a alma, ela é como se fosse assim, todo o processador, tudo que a gente vem guardando, a zona da memória, certo? A zona das decisões, da intelectualidade, as zonas que nós temos de sentimentos. Então ela é um armazenamento violento, a nossa alma. Então é aí que nós temos que entender que a maior zona de conflito nossa vai ser na alma. A maior zona que nós temos de conflito, decisões e avanços é na área da alma. E quem for livre, quem está livre, liberto na sua alma, vai colher grandes frutos na sua vida.
vai ter o seu propósito realizado, vai ter o seu destino, a sua identidade firmada, firme, você está entendendo? Então, por isso que eu quero abordar esse tema hoje, na parte de guerra espiritual, que é essa questão forte e violenta da nossa alma, nossa mente. Muito bem, então vamos ver algumas coisas sobre isso. Eu quero ler o texto com vocês hoje para fundamentar o nosso estudo, lá em 2 Coríntios 10, 13 e 4. Vamos pegar aqui a Bíblia, eu estou aqui com a minha Bíblia, e eu vou abrir aqui para a gente ler esse texto, já que estamos assim meditando e fundamentando, para que nada fique em oculto, né, nesse tempo. Então, 2 Coríntios 3, 10, 3, diz assim: porque andando na carne, quer dizer, mesmo andando na carne, não vamos querer andar no espírito, né, andar como um espírito, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então você nota o seguinte, tem outras traduções melhores que dissecam melhor essa questão, que eu quero te mostrar desse terreno que é a nossa mente, a nossa alma, né? Principalmente nessa ótica da mente, da mentalidade. Então, ele fala ali que embora andemos em carne, né, andemos num corpo físico, nós não lutamos com este corpo físico, então não é esse corpo físico que vai me dar vitória, certo? Mas sim, lutamos com armas espirituais. Então nós já estudamos, né, no nosso vídeo lá, nosso primeiro vídeo sobre armas da luz, né, elementos de batalha, e agora estamos estudando essa batalha na mente, que é um tema importantíssimo para quem quer ter vitória, estabelecer território, ter sucesso na vida, prosperar em tudo que faz, seja nos seus relacionamentos, seja na sua vida financeira. Então, toda batalha, seja ela pessoal ou coletiva, começa na mente. Por que pessoal? Porque eu tenho que tomar minhas próprias decisões. Por que coletiva? Porque eu me relaciono com pessoas. E essas pessoas, se não estiverem convictas, né, não estiverem bem influenciadas por Deus na sua mente, elas podem perder a sua batalha e também naufragar projetos, né, coletivos. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Primeiro ponto, a mente, ela é um território. Ela é ou deve ser vista como um território. E como um território, ela vai ser disputada, tanto por Deus quanto pelo inimigo, certo? Então, como um território, a mente ela é disputada, ou por Deus, ou tanto por Deus quanto pelo inimigo. E você fica então nessa luta, travando de pensamentos, de decisões, de o que vai fazer, o que vai querer, o que está sentindo, certo? Então, se a nossa alma ela é um território, ela está em constante conflito, em constantes guerras. Isso me lembra as guerras antigas, né? Onde eles queriam, quando se queria conquistar uma cidade, veja bem, né? Ao querer se conquistar uma cidade, quando não se vencia a primeira luta, vinha a segunda, vinha a terceira, vinha outros exércitos. Se você vencia um exército, vinha um outro mais forte. Se preparava, anos depois, alguém se fortalecia mais ainda, né? E as armas foram evoluindo com o passar do tempo. Antes, para destruir uma muralha, se jogava uma bola de fogo, uma catapulta de fogo. Ou depois vieram os canhões, né? Depois vieram as dinamites. Hoje se tem até mísseis, né? E bomba nuclear. Então eu quero que você entenda. Por quê? Porque o seu território, o território da sua mente, ele vai sendo conquistado, a conquista dele vai se dando por níveis, certo? E é importante, porque como ela é um lugar de decisão, ela vai definir o nosso destino. A mente, como é um lugar de decisão, ela define o nosso destino. Se define o nosso destino, então é interesse tanto de Deus quanto do inimigo de possuir esse território, de possuir a nossa mente. Você entende? Então eu quero que você compreenda bem isso, né? Que esse campo de batalha, ele se divide em algumas, aqui segundo esse texto que eu li da Bíblia para você, ele se divide em alguns tipos de fortalezas espirituais, né? Ou mentais, vamos colocar assim, tá? Quais são essas fortalezas? A Bíblia fala ali em 2 Coríntios 10, 13 e 4, que nós lemos, que existem fortalezas. Na tradução João Ferreira de Almeida atualizada, fala em fortaleza, sofisma
e toda a altivez, né? Para que se destrua através das armas espirituais as fortalezas, os sofismas e a altivez. Pois bem, o que é uma fortaleza? Vamos pensar na prática. Fortaleza, ela é uma estrutura criada para o que? Defender, proteger um território, né? Então, exatamente. Vamos ver assim, ó. No grego, fortaleza é okoromã, certo? Okoromá. É uma estrutura feita para resistir ao inimigo. Agora, a questão aqui importante é que quando o inimigo toma o nosso território, se ele toma a nossa mente, porque nós primeiramente nascemos nesse mundo, certo? E depois nós temos que renovar e transformar a nossa mente, conforme diz lá em Romanos, capítulo 1, né? Capítulo 12, versículo 1 e 2, fala que nós devemos transformar-vos, diz assim a Bíblia, né? Nos transformar nós mesmos, e este século, pela renovação do nosso entendimento. Então significa que quando nós viemos a Cristo, nosso entendimento já está com fortaleza, já existe nele fortaleza, sofismas e altivez. Eu quero tocar nesses 3 pontos para que você entenda como o inimigo estabeleceu bases na nossa mente, né? Então, fortaleza, ele é o lugar onde se põe uma estrutura, né? Um lugar de defesa. Uma fortaleza também é o lugar onde se governa, certo? Você põe ali uma base militar, e você governa a partir dali. Você vai, então, associar isso com as decisões. Quer dizer, se eu tenho um coração transformado, a Bíblia usa muito a palavra coração para a alma, para a mente. Então você vai ver que se o meu coração foi transformado, ele foi restaurado, foi, né, liberto, então as minhas decisões são mais sábias, são de acordo com a palavra de Deus, mas muitos ainda vivem num meio termo. Por hora decidem de acordo com o que Deus quer e por hora decidem de acordo com a vontade de Deus. E aí pode até dizer assim, mas se eu soubesse a vontade de Deus, né? Por isso que eu quero saber o que Deus tem para a minha vida. Pois bem, só que você vai ter que estar disposto a tomar território, certo? A guardar a tua mente que já foi outrora tomada pelo inimigo. Então, escuta bem aqui. Ele também, essa fortaleza também é um lugar de suprimento, tá? Também é um lugar de suprimento de necessidades, certo? Como assim? A fortaleza, você guardava, né, nas fortalezas antigamente, né, nas guerras medievais, se guardavam lá armas, certo? Se guardavam mantimentos. Então, as fortalezas, elas são lugares de guardar coisas. Então, quando o inimigo ele consegue tomar uma mente, seja através, né, das experiências, né, dos traumas, seja através de situações, ele consegue então colocar bases ali e mexer nas decisões, mexer no suprimento que nós temos de poder tomar à frente em relacionamentos, em liderança, em projetos, né? E ele pode também governar a partir dali, né? Porque com uma mente tomada, as decisões que eu vou tomar podem mexer com a minha vida e com a vida de pessoas. Então, você que tem esses conflitos mentais, esse tormento, né, na sua mente, não é que você seja alguém que está sozinho nessa batalha. Todos nós temos, depois que encontramos a Cristo, que tomar o governo ou entregar nas mãos do Senhor Jesus. Nós tomamos a terra prometida e entregamos na mão do Senhor Jesus. Às vezes nós queremos que Jesus tome o território, certo? E entregue nas nossas mãos. Só que a obra que ele fez já foi feita há 2000 anos atrás. Isso é uma coisa que eu quero que você compreenda hoje. Porque veja o que Deus fez. Entregou a terra prometida aos seus filhos. Porém, né, o povo de Israel, eles não quiseram entrar, porque eles queriam tudo pronto e a terra não estava vazia. Quando você vem a Cristo, tua mente, tua vontade, tuas emoções não estão vazias, já tem um domínio, certo? Seja no que for, numa ideologia, uma maneira de pensar, né? Uma maneira de enxergar a vida, uma maneira de se relacionar. Essas são as fortalezas mentais. Te dou um exemplo, né? Os casamentos.
Muitas pessoas, elas são vítimas no seu casamento da própria ideia que elas têm de casamento. Muitas pessoas são vítimas dos seus relacionamentos da própria ideia que ela tem de como deveria ser um relacionamento. E como aquele relacionamento não está se saindo de acordo com o que ela pensou que deveria ser, aquela pessoa não responde do jeito que ela pensou que deveria ser, então ela começa a entrar em crise, né? E a crise, ela é um estado da mente que é importante, porque é na crise que eu tomo as decisões para sair daquela situação ou para permanecer e me afundar mais nela ainda. Então, fortalezas, baseado no texto que nós lemos em 2 Coríntios ali 10:3, e são estruturas mentais. Então, que estrutura mental você luta hoje? Que conceitos? Conceitos com relação à igreja. Eu acho que a igreja deveria ser assim, né? A nossa mente é tão condicionada. Você nunca percebeu que quando você entra numa igreja, né, uma igreja católica, onde tem toda uma forma, todo ali né, os bancos feitos de madeira, as colunas, há um silêncio lá muito grande. As pessoas não conversam, falam baixinho. Quer dizer, quem às vezes nem se pediu para fazer silêncio, né? Geralmente não se pede, mas a gente já chega pela nossa mentalidade que aquele lugar é um lugar onde eu não posso nem, se uma criança vai correr, meu Deus, né? Segura porque está fazendo barulho, vai acordar não sei quem. Mas é uma cultura nossa, é uma maneira de pensar nossa, você entende? Que nos faz agir de uma determinada forma. E assim são principalmente os relacionamentos que naufragam. Por quê? Porque você tem pessoas com estruturas mentais diferentes. Bom, essa fortaleza tem que cair. Por quê? Porque Deus precisa fundir isso. E não é só num casamento, mas também numa igreja. Por exemplo, lá na igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, diz que todos tinham um só pensar. Um só pensar. Eles tinham tudo em comum. Havia uma unidade tão grande que o pensar deles era um só. E que pensar deles que era um só? A mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, como a gente discorda tanto de algumas pessoas, né, que a gente se relaciona, por que nós discordamos tanto? Temos que discernir. Por quê? Porque uma pessoa que tem conflitos mentais, ela pode estar em dois níveis. Ela pode ter conflitos mentais porque ela precisa de uma libertação. Ou seja, o inimigo conseguiu se conectar com a mente da pessoa, certo? E ele então confunde, é um espírito de confusão, ele coloca muita confusão na mente, a pessoa não consegue tomar suas decisões, porque tudo vem ao mesmo tempo. Isso geralmente também está aliado com alguma crise de identidade, quer dizer, eu não sei exatamente qual é o meu propósito, então o que vem acaba encontrando repouso, porque aquele que sabe para onde vai não para no meio do caminho, se você entende. Só para no meio do caminho quando alguém chama quem não sabe exatamente para onde vai. Então eu quero que você compreenda isso. Outro ponto que fala esse texto são os sofismas. Não é toda a tradução, mas a João Ferreira de Almeida atualizada fala fortalezas, sofisma. Eu gosto muito dessa tradução porque ela disseca um pouco mais a questão das fortalezas. O que é sofismas? A palavra sofia, né, ela é sabedoria. Só que existe um sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira com cara de sabedoria. Vê se você entende. É uma maneira lógica de pensar que me leva a uma desestrutura daquilo que é a verdade. Por exemplo, te dou um exemplo. Satanás, quando chamou Eva, ele chamou Eva e disse: é verdade que Deus falou para vocês não tocarem ou não comerem de nenhuma árvore do jardim? Quer dizer, Satanás sabia, ele queria na verdade levantar um sofisma, ou seja, confundir a cabeça de Eva para que ela não tomasse as decisões certas, para que ela esquecesse do ponto forte. Você nunca jogou xadrez ou dama? Que você então faz uma jogada e alguém vem e diz: ó, você era para ter pulado aqui, né? Comido essa peça aqui. E a pessoa na dama te sopra, né? Ou assopra e diz: você tá fora. Aí a gente fica pensando: mas como que eu não vi
o que estava diante dos meus olhos, porque a jogada de alguém, né, me distraiu ali, enganou minha mente, como um mágico, né, que pega aquela bolinha de papel e faz ela sumir. Na verdade, ele só jogou sobre a cabeça da pessoa, mas foi tão rápido o movimento que a pessoa não viu que ele está jogando por trás dele. Então, é uma maneira de enganar a mente, você entende? Então, o inimigo, ele é astuto para essas coisas. Ele tem astúcia, certo? Que é o engano. Então, numa batalha espiritual, as minhas armas, que não são carnais, porque senão eu vou perder, né? Elas têm que ser espirituais, porque no momento que me falta esses olhos de enxergar, eu tenho um dom espiritual que chama-se discernimento, onde eu posso parar e dizer, tem alguma coisa errada, eu preciso discernir o que está acontecendo. Ah, agora você está me entendendo o que são armas espirituais, certo? Tenho aqui, já capturei do meu espírito aqui que você está entendendo agora, você começou a entender. Quer dizer, eu ao invés de olhar e querer controlar tudo, é uma arma carnal, o controle e a manipulação. Então tem pessoas que para não perderem aquilo que elas têm, elas vão controlar e manipular. Não, você não pode fazer isso. Você não pode correr aqui dentro. Você não pode sair, porque alguém pode te assaltar. Então, pais, filhos, mães, maridos, esposos, esposas, eles ficam usando, pastores, líderes, usando de armas de manipulação e controle carnais para poder manter pessoas, você entende? E não perdê-las. Isso pode ser fruto de uma fortaleza mental, de um sofisma. Quer dizer, porque eu fui traído uma vez, ninguém mais vai me trair, então eu vou bloquear. Olha aí, já sinto o Espírito Santo falando com algumas pessoas, né? Porque eu emprestei dinheiro uma vez, eu já perdoei, mas não vou emprestar novamente. A questão é, o que a Bíblia fala sobre emprestar dinheiro? Você entende? A questão para destruir uma fortaleza é você trazer a luz da palavra sobre ela, e não eu usar as minhas armas carnais. Aqui está um tópico importante para esse tema nosso. Pare de controlar e manipular as coisas. Por exemplo, vou dar uma olhadinha aqui no Face, né, do fulano. Vamos supor que eu seja um líder, né? Um líder da igreja, um líder do meu trabalho. Deixa eu dar um Face e ver o que ele anda fazendo. O que eu estou fazendo? Eu estou usando armas carnais, né? Talvez a de um filho não, porque você vai olhar para supervisionar. É diferente se ele for menor de idade. Mas não, meu filho é casado e eu quero ver o que está acontecendo, porque eu não quero que ele faça isso. Você está entendendo? Isso é manipulação e controle. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre a vida das pessoas. Então muitos foram criados debaixo de uma manipulação e controle. Ou você faz o que eu quero, ou você vai apanhar. Você faz o que eu quero, ou então eu vou ficar 3 dias emburrado. Então tem muitas pessoas que são assim. Você não faz o que elas querem, elas se fecham e ficam 3 dias, 1 semana, 1 mês, né? Por quê? Porque existe nelas uma fortaleza e um sofisma, uma mentira, que aquilo ali vai convencer o outro, né, de que a coisa tem que ser do jeito dele. Você começa a manter uma situação em que só tem uma alternativa para quem vive com você assim, que é se livrar de você. Quer dizer, eu preciso me livrar dessa pessoa, eu preciso me livrar dessa igreja, eu preciso me livrar... Você está entendendo? Então, agora, uma coisa importante para quem é vítima dessas coisas, ou se considera vítima dessas coisas, é saber que as pessoas que agem assim, elas são vítimas também, ou foram vítimas também. Vítimas na sua criação, vítimas, né, no seu crescimento, traumas, por exemplo. Você perde alguém, uma menina que perdeu o pai, ele foi embora de casa. Então, ela tem uma sensação de perda e ela não sabe por que ela controla os seus relacionamentos. Então, onde é que você vai? O que está acontecendo? Não que não se diga onde se vá, né? Não é essa questão, mas é aquela pessoa que faz um escândalo porque a pessoa esqueceu de avisar, né, para onde ia, né? Ou aquele filho que sai de casa e chega um pouco mais tarde, né? E porque chegou tarde não avisou, porque por algum motivo ele leva uma surra, né? Porque ele não avisou. Quer dizer, onde está a segurança?
né? Quer dizer, você chegou são e salvo, por que eu não me alegro? Não, eu não me alegro, né? Eu fico chateado porque não me avisou, e se tivesse acontecido alguma coisa ruim eu estaria mais descansado, porque aí eu vi que realmente houve um algo, né? Mas se não houve nada, então tem que haver uma punição. Então, na verdade, as pessoas são vítimas dessas coisas, certo? Ainda que elas estejam cometendo uma maldade, né? Ou que você se sinta atraído, você seja atraído por essas pessoas, né? Tem que se avaliar bem, porque as pessoas precisam de cura e libertação, né? Como você, como eu, se precisa de cura e libertação, principalmente quando se chega a Cristo. Mas não quer dizer que alguém que tenha 10, 20, 30 anos, às vezes tem situações na nossa vida que desencadeiam esses sofismas, né? Um outro tipo de sofisma são lógicas que levam à distorção das coisas. Por exemplo, né, um exemplo muito usado assim no português. Se o amor é cego e Deus é amor, então Deus é cego, né? Quer dizer, a má lógica. Então, no português tem o sofisma, que é quando é feito algo com má intenção, e o chamado paralogismo, quer dizer, é quando a pessoa, ela sem ter má intenção, ela acaba agindo dessa maneira. A linha de raciocínio dela é dessa forma. Por isso que se discute tanto se pode aborto, não pode aborto. Pode casamento entre pessoas do mesmo sexo ou não pode. E você vai ter uma divisão clara entre a opinião das pessoas. Por quê? Porque a questão aqui é ou um sofisma, certo? Ou há maldade, ou há um paralogismo, né? Quer dizer, a maneira de pensar libera situações. Agora, eu não vou responder isso aqui agora, porque não é o tema. Agora, tem só uma coisa que termina com tudo isso, que é a palavra de Deus. Então, alguns estão querendo torcer a palavra para conseguir, então, que a palavra de Deus se enquadre nessa linha de sofismas. Quer dizer, como eu tenho na minha mente um sofisma, uma crença que tem lógica, mas é uma lógica que conduz não a uma verdade, mas a uma mentira, mas aquela mentira para mim é uma verdade, então eu a defendo torcendo tudo que está ao meu redor. Então, você vê como a mente, ela é um território? Isso acontecia antigamente, por exemplo, quando as meninas lá, muito antigamente, né, se apaixonavam por alguém que a família não considerava. Então, aquela menina, ela enfrentava tudo e era capaz de fugir com aquela pessoa, certo? Então, nela havia uma fortaleza mental na área dos sentimentos, onde gerou nela uma paixão tão violenta que ela é capaz de desobedecer toda a ordem familiar. Tá bem? Não estou aqui discutindo o que é certo e o que é errado, mas a linha de pensamento de quem está preso nessas coisas. Aí a família, então, para não perder o controle e a manipulação da coisa, né? Que esse é um governo de Jezabel, que a gente chama, onde há controle e manipulação. Quem governava assim era Jezabel, e esse é o espírito que governa quando Deus não governa. Quando Deus não governa, Jezabel é que governa. Quando as coisas não são pelo Espírito de Deus e pelo Filho de Deus, então é pela manipulação e controle. Uma pessoa pode começar pelo Espírito de Deus e terminar pelo Espírito de Jezabel. Como? Basta com que ela tenha medo de perder o controle da situação. Ela vai lá, não tinha nada. Deus deu para ela e ela fez um dinheiro, um emprego, um casamento. Agora ela se sente ameaçada em perder essas coisas. Ao invés de retornar e confiar em Deus, e estar disposto a perder, se for necessário, para ganhar, porque quando eu perco é que eu ganho, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Olha a diferença de um sofisma para a sabedoria de Deus. Nunca que uma fortaleza mental vai aceitar que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu dou é que eu recebo, que quando eu não tenho é que Deus me usa, que quando eu não sou capacitado, Deus me capacita. Essa é uma lógica de Deus, você entende? Agora, como você quer que as pessoas pensem dessa forma? Por isso que a Bíblia fala no julgo desigual. Não entreis em julgo desigual com os incrédulos, né?
Eu até diria mais, sempre vai haver julgo desigual, mesmo com os crédulos, desde que a crença não seja do mesmo nível, né? As pessoas dificilmente estão no mesmo nível de fé, então sempre haverá um julgo, né, desigual. Agora, claro que ele é tão forte quando um crê em Deus e outro não crê em Deus, né? Mas mesmo dentro de uma mesma igreja, alguns entendem de uma forma, ou são chamados para algumas coisas, e outros não têm o mesmo compromisso, né? Pessoas do altar têm um compromisso com o altar. Pessoas que não são do altar, elas se dão a outros compromissos, porque elas não estão pesadas com este compromisso. Não sei se você está me entendendo. Então, fortalezas são estruturas mentais, certo? Que me prendem ali e que fazem eu ficar preso nesse cativeiro e dali tomar decisões erradas, atitudes erradas. Sofismas são argumentos e raciocínios que têm o objetivo de produzir uma ilusão da verdade, né? E elas têm estrutura enganosa. É uma fake news que a minha mente projeta, ou que alguém me fala e eu acredito. Você entende? Então estamos vivendo nesse tempo, o tempo das mentiras com aparência de verdade, a tal ponto que nós não sabemos mais se é ou não é verdade. E outro tema é a altivez que fala nesse texto de 2 Coríntios 10, 13, 4. A altivez, o que é altivez? Aí vem a arrogância, presunção e a soberba, né? Então você tem que entender isso. Se eu abrir lá em Provérbios 16, 18, a gente fundamentar melhor aqui, Provérbios 16, 18. Vamos abrir aqui minha Bíblia. Diz assim: importante usar a palavra para a gente ir fundamentando e desfazendo estruturas erradas. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então aqui está claro que uma pessoa que tem altivez, que toma suas decisões, que toma suas decisões baseadas nessa estrutura, né? Ela vai na arrogância, na presunção, no eu posso mais, eu que vou conseguir fazer, se não sou eu ninguém faz, ela vai preceder a queda e a ruína. Tá? Então esse é um primeiro ponto aqui que eu queria falar nesse momento com vocês. Se você tem identificado alguma estrutura dessa na tua mente, alguma fortaleza, alguma falsa ideologia, como é que eu identifico isso? Eu vou conversar com pessoas e eu sempre me acho certo. Eu olho as pessoas fazendo as coisas e sempre acho que eu posso fazer melhor do que elas, certo? Eu tenho confusão mental, eu tenho conflitos mentais, certo? Não é aquele conflito que eu consigo resolver rapidamente, é aquilo que eu estou lutando e não estou tendo vitória, certo? Então isso é uma batalha na mente. Bom, então por que da mente sai tudo isso? Vamos ler aqui, ó, Mateus 15, 18, diz aqui na Bíblia, Jesus mesmo falou, em Mateus 15, 18, o seguinte: mas o que sai da boca do homem procede do coração, e isso é o que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Comer, porém, sem lavar as mãos não contamina o homem. Então, o que contamina o homem? Jesus falou: o que sai do coração. A palavra coração aqui no grego, ela é cardia, certo? E ela denota mente, vontade e emoções, certo? Principalmente a mente. Hoje nós temos uma ciência que estuda somente a mente do homem. É a neurociência. Sabia que o nosso cérebro ele tem algumas características, ele completa coisas que estão faltando, por exemplo? Se eu te dou uma frase, né, você pode completá-la, mas você não deixa incompleto. Às vezes partes de alguma estrutura, o meu cérebro ele completa, então parece que aquilo ali está ali, mas não está. Então a neurociência hoje vem testando esses enganos que o cérebro ele nos põe, né, para tentar otimizar a nossa vida. Então uma pessoa, por exemplo, que perdeu um braço, uma perna, ela continua sentindo dor ali por muito tempo. Quer dizer, o cérebro ele continua ainda
agindo como se tivesse aquilo ali. Vê se você entende. Então, na área, por exemplo, do vício, das drogas, é muito forte essa questão. Por quê? Porque você tira as coisas, você quer se abster de coisas, mas o teu cérebro fica passando comandos como se aquilo ali ainda tivesse ali. É como se eu não quisesse comer agora, né? Faço um jejum, mas o meu cérebro dá voz de comando para o meu corpo todo se preparar, porque a comida vai chegar. Então eu sinto mais com isso. Você entende? Eu sinto mais com isso. Então, o que acontece? Se nós olharmos aqui, ó, em Filipenses capítulo 4, por isso que daí procede todas as coisas, da mente. Então, não é do coração aqui que procede, né? Ou do espírito, não, é da minha mente. A minha mente precisa ser trabalhada, por isso que a Bíblia fala que nós temos que renovar nossa mente, nós mesmos renovar nossa mente, e através da leitura bíblica, através de ouvir a palavra, aumentar a nossa fé. E ela também fala que a palavra de Deus é apta para dividir, né? Juntas e medulas, alma do espírito. E a palavra de Deus ela é apta para lavar, né, a nossa mente, ela é água. Bom, então Filipenses, deixa eu ver aqui em Filipenses, nada mais seguro que a palavra, capítulo 4, aqui vai esclarecer muitas coisas, certo? Versículo 6, diz assim, de nada estejais solícitos, antes sejam as vossas petições, de nada estejais ansiosos, preocupados, antes sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, quer dizer, a paz de Deus ele vai exceder, vai além do meu entendimento, da minha mente, guardará o vosso coração, a vossa mente, na verdade, certo? Vontade e emoções, e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensais. E aí então fala no 9, o que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Agora aqui está o que eu quero dizer para você essa noite, muito importante. Você vai perguntar, como eu posso vencer essa batalha na mente? Como eu posso derrubar essas fortalezas, esses sofismas e essa altivez, esse orgulho, essa soberba, né, que dificilmente o orgulhoso percebe que ele é orgulhoso, né? Então, como? Bom, em Filipenses 4,6 fala em oração e jejum. Jejum e oração sempre vão centralizar você na vontade de Deus, vão tornar você mais sensíveis ao que Deus quer para a tua vida, vão fazer com que você discirna os teus sentimentos, vai fazer com que você pare de querer tomar decisões e espere em Deus. Então, oração e jejum sempre são uma arma. Agora ele fala na oração com súplica e ações de graça. O que ele está dizendo? Que você vai suplicar, vai clamar, vai pedir, mas você vai agradecer. E aqui está uma arma muito poderosa para destruir fortalezas e sofismas. A gratidão. Porque a gratidão ela só vai ser dada quando há contentamento. E se eu ler aqui no versículo 11, olha só, do mesmo Filipenses 4, ele diz aqui, ó, não digo como que por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância, de toda maneira, de todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura quanto a fome, tanto em ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o contentamento, ele vem pela gratidão. Então, quando você está contente com o que Deus te deu, ou vai ficar contente com o que Ele vai te dar, você não vai ficar assim, será que isso vai acontecer comigo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter vitória nisso? Bom, seja o que Deus quiser, né? Porque eu vou fazer a minha parte, que é oração e súplicas. Orações e súplicas em todo o tempo. Você está entendendo? Então essa é uma arma muito importante para vencer a batalha da mente e derrubar essas fortalezas, que são fortalezas às vezes até de ingratidão, de murmuração, porque eu começo a ficar ansioso com o que não sei se vai dar certo na minha vida. Todos nós temos batalhas e temos ansiedades e temos projetos para o novo ano, temos insegurança, será que eu vou continuar no meu trabalho? Será que não vai acontecer algo? Será que alguém pode padecer na minha família, perecer?
Será que eu vou pegar alguma doença e enfermidade? Todos nós passamos por isso. Então estamos no mesmo patamar, seja grande ou pequeno, seja sábio ou seja tolo, certo? Amém? Bom, segunda arma que você pode usar para destruir fortalezas, desativar os gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? São coisas que te levam a padrões de comportamento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui na área da imoralidade. A pessoa que ela tem problema com um padrão de pensamento imoral, lascivo, né? Ela vai ter gatilhos que vão disparar essa linha de raciocínio dela. Então, ela tem que cuidar para não entrar, para não se deixar provocar por esses gatilhos. Por exemplo, assistir um filme que tem cenas imorais, né? Conversas indecentes, fotos provocantes. São gatilhos. Aquilo ali não faz mal nenhum. Tá? É como aquela pessoa que diz assim, eu não sei por que o problema é das pessoas que se importam com o que eu visto. Tá bem, não deixa de ser uma verdade. Você pode vestir o que você quiser, fazer tudo que você quiser da sua vida. Mas aquilo ali, para algumas pessoas, elas são um gatilho, né? Então, quem vai se importar, vai dizer, não, eu não quero estar fazendo ninguém tropeçar por minha causa. Né? Eu vou andar dessa forma. E quem não se importa, né, cada um com a sua consciência. Né? Mas eu quero dizer que para pessoas, coisas que para você não é nada, para outras são gatilhos. Por exemplo, a bebida. Você colocar, ainda que tem pessoas que tem na sua casa, ali na estante, né? Lá no bar. Eu não bebo, mas eu ganhei aqui, eu vou colecionando. Né? Então tem pessoas que não podem ter isso. Aquilo são gatilhos para o alcoolismo. Você entende? Então, são decisões que nós temos que tomar. Ainda ontem estava lendo o texto que diz que se comer carne escandaliza o teu irmão, cuide, para não fazer tropeçar aquele a quem Jesus morreu por ele. Então tem algumas coisas que a gente pode zelar, né? Não é mentir nem esconder, mas são gatilhos mentais que levam a pessoas a padrões de comportamento. Te dou um muito claro. A pessoa ela é colérica, ela se ira. E você faz uma brincadeira com ela, você provoca. Aí ela se irou. Vai tentar explicar para ela que você só estava brincando. Para ela, aquilo é um gatilho mental de, né, vir para fora um Hulk, né? Algo muito violento na vida dela. E depois que ela cometeu as situações dela, também vai ter que pedir perdão e se humilhar. Então, pessoas que irritam outras, pessoas que provocam outras pessoas, né? O que vai acontecer? Essas pessoas vão acabar se afastando delas. Você entende? As pessoas acabam se afastando. Então talvez você se afastou de pessoas, porque essas pessoas são as ditas tóxicas, né? Mas elas podem ser tóxicas para você, mas para outros elas serem cura, serem medicamento. Tem remédio que me faz mal, né? Se eu tomar lá uma dipirona, ataca meu estômago, e outras pessoas tomam e vão continuar tomando, você entende? Então o que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar nessa batalha em dar limites a esses gatilhos mentais. Limites a essas pessoas. Hoje eu estou vendo uma geração que está descartando pessoas. Descarta o amigo porque ele é tóxico, descarta o casamento porque eu fui traído ou porque eu fui enganado. Quer dizer, eu vou descartando aquilo que me provoca, que eu ponho um limite e que eu possa, como Jesus, né, conseguir cumprir meu destino profético, mesmo com aquelas pessoas no meu caminho. Porque Jesus, ele poderia ter eliminado Judas muito antes da crucificação, teria poupado muito trabalho para ele. Você vai dizer, mas era plano de Deus. E quem te garante que as pessoas que você põe para fora da tua vida não eram planos de Deus para você? Não eram planos de Deus para você. Aliás, eram no começo, quando você as conheceu. Deixaram de ser quando elas cometeram erros. Então, isso não é uma atitude madura, você entende? Ah, mas como é que eu vou conviver porque eu já perdoei? Essa é a conversa que eu ouço, né? Que é um sofisma que tem se levantado hoje no meio do povo de Deus. Em nome do que eu já perdoei, está tudo isento, né? Da minha parte, e eu não tenho mais nada a ver com essas pessoas. Um filho pode fazer isso com um pai, você está entendendo?
Porque da mesma forma, o pai o decepciona várias vezes, a mãe o decepciona várias vezes, e ele podia dizer, bom, está perdoado, mas eu não quero mais ter relacionamento com essa pessoa. Então, muitos fazem isso dentro do seu casamento, dentro da sua vida da igreja, porque foram decepcionados, né? E mesmo com um arrependimento da outra pessoa, a pessoa pode dizer, não, eu não quero mais me relacionar ou ter parte com essa pessoa. Então isso é um sofisma que eu tenho encontrado muito, né, dentro das igrejas, e aí consegue justificar em cima da Bíblia, da palavra, e tem palavra para tudo, né? Por quê? Porque se instalou ali uma fortaleza. Por quê? Porque tão violenta foi a situação, é como se fosse assim, alguém perdeu um filho e vai dizer, eu nunca mais quero ter filho, certo? Porque eu não quero ter essa dor de perda novamente. Eu já tive um filho, foi muito difícil o parto, então eu não quero ter outro filho. Quer dizer, propósitos que só Deus pode definir acabam sendo rompidos e tirados pelas frustrações. Então, desativar gatilhos mentais. Então aqui, como eu faço isso? Né? Filipenses 4,8 diz ali, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável e de boa fama. Nisso se ocupe os vossos pensamentos. Então isso é uma coisa interessante, né? Onde eu vou colocar um filtro de tudo que é verdadeiro, honesto, puro, justo, de boa fama, certo? Agora, como eu vou saber o que é justo, puro, honesto? Pela palavra de Deus. À medida que eu vou lavando a minha mente pela palavra, eu vou colocando. Então, quer dizer, eu fui traído. Mas o que Deus tem a dizer disso? Não. Eu não quero, eu não vou aceitar, eu não aceito isso. Bom, você entende? Isso é uma fortaleza mental. Então, nunca ninguém mais vai ser traído na face da terra agora. Né? Nunca ninguém mais vai ser enganado, nenhum casamento mais vai naufragar dentro de um propósito, de um pecado, dentro de uma situação ruim, nenhum amigo mais vai enganar o outro. Acabaram-se os problemas, porque agora eu estou me protegendo. Coloquei uma cerca de proteção em mim. Eu não mais me relaciono. Eu quero saber o que você acha que Jesus faria se Judas voltasse, né? O que você me diz? Porque nós somos bons em dar conselhos para as pessoas, mas às vezes a gente fazer o que a gente aconselha é difícil. O que você aconselharia para uma pessoa que foi traída, né, num relacionamento? O que você diria para um relacionamento que se tornou tão difícil, tão tóxico, né, e que nem houve traição? Mas o que você diria para essas pessoas? Cada um siga a sua vida? Ou você buscaria de Deus uma palavra? Né? O que a Bíblia diz sobre isso? Então, quando a gente firma na Bíblia, a gente arruma alguns inimigos. Né? E como é que eu consigo me lavar disso tudo? Pela palavra e pelo tempo gasto com essa palavra. Entenda isso agora, que eu quero te dizer. Porque são algumas pequenas coisas que vão fazer a diferença na tua vida. O tempo gasto. Se você assiste 4 horas de um filme, de uma série inteira, com 5 episódios, né, você recebeu uma carga muito forte daquela emoção ali. Você é capaz de ter chorado durante o filme, ter se assustado, ter tido medos, ter até sonhado com aquele filme. Mas quando você se expõe à palavra desta forma também, você também vai ter o mesmo sucesso. Então, às vezes, eu estou vendo coisas, assistindo filmes, estou ouvindo coisas e eu digo, não, minha mente está ficando carregada disso e o nível parece que está descendo daquilo que Deus tem para mim. Deixa eu dar uma equilibrada nisso e pôr acima aqui, né? E muito acima, você entende? Então, isso é uma coisa importante. Quando a gente passa a se alimentar mais daquilo que a gente quer ver de resultado. Então, é muito simples que você consiga seguir adiante, certo? Não é assim, não é que eu não precise mais, que eu não possa mais, certo? Assistir um filme, ver uma televisão, não estou dizendo nada disso. Eu não posso mais tomar algo aqui porque eu vou agora ser alcoólatra. Não é nada disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que para algumas pessoas, o nível, aquilo já ultrapassou o nível correto. O meu limite está pequeno, eu não posso nem ver alguma coisa que eu já que já está me fazendo mal, certo? E está me levando a me esvaziar de Deus. Então eu quero ser cheio de Deus.
Eu quero estar vazio de outras coisas, né? Então, às vezes você olha alguém dizendo assim, puxa vida, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Mas eu achei que fosse uma pessoa de Deus, achei que fosse um homem de Deus. Não, a pessoa é de Deus. Só que aquilo para ela não está interferindo. Se para você está, jejue você daquilo que te faz mal, né? Alguns gostam muito de chocolate, mas às vezes já estão ficando todo alérgico a chocolate, tanto chocolate que come. Então você deixa o seu chocolate. Não quer dizer que eu vou ter que deixar o meu chocolate, né? Estou dando um exemplo. Então, esse jejum, oração, súplica com ações de graça, desativar os gatilhos mentais, quer dizer, eu não vou até a fonte daquilo que me provoca. Você está entendendo? Por isso que a pessoa, quando ela tem facilidade para se irar, ela fica calada. Se você tem uma pessoa calada perto de você, né, você sabe que ela é nervosa, mas ela anda calada, ela não quer brigar. Ela sabe que se ela entrar numa discussão contigo, ela vai brigar. E tem pessoa que é tão provocante que ela diz, por que tu não fala nada? Reage, tá aí calado agora até a pessoa explodir. E quando a pessoa explode, ela diz, viu? Esse é você. Misericórdia. Misericórdia, hein? Realmente precisa de uma libertação, uma pessoa provocante assim. Só que claro que a pessoa não se dá conta que ela faz isso. Ela faz com que o ruim do outro saia para fora, e quando sai ela diz, agora sim. A ver se você estava mentindo, você é um hipócrita. Esse aí é você, né? Não, esse sou eu que você provocou. Sou eu numa situação difícil, eu na beira de um limiar, de um limite meu, onde há uma fortaleza na minha mente dizendo, explode, reage, bota a culpa em alguém, acusa, certo? Então não estou dizendo aqui que todas as pessoas são boazinhas. Não, tem gente que faz as coisas por maldade. Aí cabe a nós discernir, porque existe o mal realmente. Né? Agora, quais esses gatilhos emocionais que me levam a essa batalha mental? Né? Alguns vícios, algumas... todos nós temos algumas... Eu digo que é o calcanhar de Aquiles. Aquelas áreas em que nós tropeçamos. É onde está plantada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Onde nós somos provocados a comer daquilo. Você entende? Alguns estão com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, vícios sexuais, iras, cóleras, contendas, tem a língua grande, fala demais, fofocas, né? São aqueles pecados da carne lá. Então cada um de nós sabe o seu ponto fraco, né? Mas quais são os gatilhos que me fazem eu cair e pender para isso? Se eu digo assim, eu não quero fazer esse tipo de coisa, eu não quero pecar nessa parte, eu não quero brigar, eu não quero reclamar, eu não quero ficar com medo, eu não quero ter ansiedade. Bom, eu listei alguns aqui para que você veja se isso não está acontecendo com você. Alguns gatilhos. Frustração. Aconteceu algo, eu fiquei muito frustrado e agora eu tenho o meu sistema mental de compensação, certo? Eu vou lá e eu compenso aquilo de alguma maneira, você entende? Então, nessa compensação, eu acabo me dando um prazer, que pode ser um prazer ruim, que é esse prazer do vício, não do hábito. Iras. Quer dizer, eu fico irado, depois eu fico tão mal com aquela ira que eu tive, ou então eu extravaso e digo, agora ninguém me segura, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou quebrar tudo, né? Ou então eu fiquei tão frustrado, puxa, me irei, agora não vou ter o perdão, e vou cair num pote de sorvete, né? E me afogar naquilo ali, hein? Carências. Então muitos começam um relacionamento por carência. E depois aquele relacionamento não dá em nada, a pessoa diz, eu fui enganado, fui traído de novo, fui frustrado novamente, porque não... Não, você não é nem para ter entrado nesse tipo de relacionamento, onde você quer suprir uma carência. Você quer suprir uma carência ou por sedução, né? Porque eu fui seduzido, porque eu acho que é legal. Então, quer dizer, quando eu começo isso, o que vai dar uma coisa dessas? Geralmente dá uma encrenca muito grande, porque isso não sustenta um relacionamento. Né? Baixa a autoestima, a pessoa que só se condena, que vitimiza. Porque ninguém gosta de mim mesmo. Saber que não dá certo, porque não presta, não é? Crise de identidade, eu não sei exatamente qual é o meu propósito, eu não sei o que eu sou, então todo mundo mexe comigo, quer dizer, se me convido para um projeto eu vou, porque eu não sei se aquilo ali pode ter a ver comigo, né? Quem sabe, vou arriscar, né? Geralmente as pessoas que sabem para onde vão, elas dizem não para aquilo que não tem nada a ver com elas. Vamos combinar um negócio aqui, não, eu não vou, já tenho o
que fazer, eu preciso me poupar para amanhã, amanhã eu tenho uma prova, amanhã eu tenho algo importante, elas não vão na onda, certo? Então essas coisas fazem com que eu caia, né, em pecado. Culpa, cansaço. Lembra que Esaú, porque chegou cansado da caça, ele negociou o prato de lentilha com Jacó. Quer dizer, o cansaço faz com que eu negocie os valores de Deus. Ansiedade é medo do futuro, certo? Então, quer dizer, eu tenho uma ansiedade, eu tenho medo do que pode acontecer comigo no futuro, então eu começo a exercer o controle, né? Eu lembro que meu pai dizia muito assim, né? Vocês aprontam, vocês querem sair, vocês querem fazer as coisas, vocês querem pegar o carro, mas depois quando rebenta onde? Em mim, né? Então ninguém vai sair hoje. Quer dizer, por receio de que eu vou ter que arcar com uma consequência, então eu barro e fecho todas as portas. É um controle, certo? Então, a pessoa ansiosa é aquela que perde o controle. Tem uma situação que ela não tem controle no futuro. Quer dizer, eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, então eu começo a ficar ansioso. Não estou falando da ansiedade em termos de consequências físicas, né? Porque tem pessoas que dizem assim, a ansiedade não é isso. É uma palpitação, começa a dar os sintomas. Mas o que eu quero dizer por que chegou nesse ponto? Por que chegou nesse ponto de ansiedade? Porque começou com essas pequenas preocupações e acabou o físico sendo afetado por isso, certo? Tristezas demasiadas, sem controle, começa a ficar triste. O que acontece? Acontece que daqui a pouco está em depressão, certo? Estresse. O estresse vai te levar ao quê? A ira, a arrebentar laços e relacionamentos, certo? Quer dizer, então são sofismas e fortalezas mentais. Isso é um campo de batalha. Uma frase que eu tenho ouvido muito hoje em dia, né, até vou colocar aqui, vou contestar, né, que diz assim, família não é aquela que tem teu sangue. Olha só que sofisma, né, de quem está frustrado e decepcionado com a sua família. Família não é aquele que tem sangue, né? Família é aquele que está perto de você, que te ajuda, que te cuida nas horas difíceis. Como assim? Família não é quem tem o sangue. É um sofisma. Ele é uma mentira com cara de verdade. Não, tem razão, porque me fui abandonado, porque ninguém se importou comigo, quem me estendeu a mão foi os meus amigos, a minha família me virou as costas. Você já está falando, minha família me virou as costas. Então cuidado com esses sofismas colocados hoje, né? Muito movimentos que estão colocando frases hoje e que muitas pessoas, principalmente pessoas que são de Deus, têm defendido, absorvido e reproduzido nas suas redes sociais. Eu quero que você tome... essa é a frase mesmo que colocaram aqui agora nos comentários aqui. Essa é a frase, mas essa frase é um sofisma. Como é que família não é quem tem meu sangue, né? É porque eu amo minha família, eu amo meus primos, eu me dou bem com eles, eu me dou bem com... Embora eles estejam longe, não vão poder me atender numa hora difícil. Mas eu os amo. Agora, quem não está frustrado com as situações, por algum motivo, vai jogar essa frase para se sentir melhor, né? Então, você entende? Então, essa é uma questão, certo? Então, essa é uma questão interessante aqui. Então, o que eu quero hoje fechar aqui e resumir essa questão que eu estou falando? A mente, ela é um território, certo? A mente é um território. Se ele é um território, está sendo disputado pelo inimigo e por Deus. Cabe a mim tomar minha mente e entregar nas mãos de Deus, certo? Se eu tenho um conflito, se eu não sei se é a voz de Deus, eu estou lançando amanhã não, sexta-feira, eu estou lançando sexta-feira às 19h30 um estudo sobre como ouvir a voz de Deus, que tem tudo a ver com essa batalha da mente, né? Porque fico eu ouvindo vozes, eu não sei se é Deus, não sei se é o inimigo, não sei se sou eu mesmo, certo? Então eu vou estar lançando, na verdade esse estudo foi um estudo que eu já fiz, eu vou estar relançando ele, né? Só que colocando agora na plataforma aqui do YouTube. Então eu quero que você se inscreva, passa adiante depois. Sexta-feira, às 19h, eu vou estar começando essa série, né? Que na verdade é uma série que já foi uma série que eu fiz
na igreja, e eu vou estar agora postando aqui no YouTube para que case com essa questão da batalha espiritual, né? Então, né, é isso que nós temos que entender. E aí o inimigo põe fortalezas, sofismas e altivez, né, na nossa mente. Como você vai derrubar com isso? Você vai derrubar com um filtro, né, desativando esses gatilhos. Não é só espiritualmente que se desativa um vício, né, seja ele o que for, certo? Um mau hábito meu. Eu preciso lutar também, preciso lutar em nível de corpo, alma e espírito. Você entende? Para que isso esteja uma vitória na minha vida, certo? Agora, tem momentos em que a minha mente foi tão tomada pelo inimigo, né? Quer dizer, já estabeleceu fortalezas, sofismas, que a pessoa precisa de uma libertação. Então, se você está realmente tendo assim, sentindo que é uma perturbação mental, você está preso na depressão, preso na ansiedade, preso na falta da indecisão, e você tem orado, tem buscado, você tem usado as armas, mas você não tem conseguido ter vitória, é porque precisa de uma libertação. Porque é como se fossem conexões. Essa é uma visão que Deus me dá na batalha da mente, certo? Quando existe um exemplo que a gente usa, né? O passarinho pode sobrevoar a minha cabeça, mas ele não pode fazer ninho nela. Mas se por algum motivo, um trauma, a maneira com que eu fui criado, as traições, as dificuldades da vida, eu me distraí e aquilo entrou na minha mente, então o inimigo estabelece conexões, é como se fossem cabos, né, que agora ele controla. E eu, por mais que eu queira vencer isso, eu posso tomar um suador, né, mas eu não vou conseguir vencer. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que está presa nas drogas, ela não quer, elas geralmente são boas pessoas, excelentes amigos, né, pessoas joias da gente conviver, mas elas vão lá e caem nisso. A gente fica, puxa, mas o fulano é uma pessoa tão legal, né, mas ela está presa, ela precisa de uma libertação no espírito, porque existem conexões espirituais que seguram ali, certo? Depois disso, ela precisa traçar novos caminhos, de rotas de pensamento. Quer dizer, ela pensa sempre do mesmo jeito. Quer dizer, eu frustrado vou comer, eu frustrado eu quero satisfazer meu prazer. Então, elas vão precisar ter uma batalha assim, em nível de sentimentos ali, né? E também na área física, quer dizer, evitar lugares, pessoas e coisas até que elas se estabeleçam novamente. Você entendeu? Então essa é uma maior batalha que eu tenho visto hoje as pessoas enfrentando, é a batalha na mente, né? Uma batalha mental, certo? Então eu quero hoje, né, orar com você aqui, certo? Soltar aqui uma palavra para você nessa noite também, né? Porque existem muitas pessoas ainda presas nessa área, tá? Presas aí nessa área. Eu quero o pessoal que está no Facebook, né, que também migre para o YouTube, né, que eu quero estar soltando algumas palavras hoje aleatoriamente, né, porque eu não vou ter tempo de soltar para todo mundo, vou naquilo que Deus tem me dirigido. Mas antes eu quero fazer uma oração, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero romper com cadeias, romper com laços, romper com paradigmas, com sofismas, com fortalezas mentais. Senhor, tem pessoas que desde que nasceram, vêm, Senhor Deus e Pai amado, sendo criadas em ambientes violentos, em ambientes violentadores, Pai, abusadores, controladores e manipuladores. Em nome de Jesus, isso vem trazendo uma fortaleza de alguns de vitimismo, outros de autodefesa, que nada pode penetrar, Senhor, toda essa estrutura, essa fortaleza. Eu quero romper agora, pelo poder do nome de Jesus, declarar mentes livres aqui, mentes libertas, mentes livres, prontas para receberem de Deus uma porção especial, prontas para serem libertas de toda a ação do inimigo e poderem pensar e raciocinar com todo entendimento e com paz no coração depois das suas decisões. Em nome de Jesus, hoje eu decreto isso e solto essa porção de mente livre. Eu repreendo e ordeno que se afaste tudo aquilo que vem prender, todo espírito de deboche, aquilo que vem para tirar sarro das outras pessoas, através dos defeitos, das fraquezas, vem para perturbar, como aquele espírito de adivinhação que veio para Paulo. Paulo queria pregar o evangelho, e o espírito de adivinhação vinha para querer
participar daquilo e levar também honra naquilo. E Paulo repreendeu, eu repreendo todo espírito de adivinhação em nome de Jesus, todo espírito maligno que vem para causar desentendimento nos relacionamentos. Uma pessoa fala uma coisa, a outra entende outra completamente diferente. Em nome de Jesus, eu rompo com essa estrutura mental falida, né, das trevas, distorcida, incapacitada, com ideologias que contradizem a própria Bíblia e a palavra de Deus, mesmo daqueles que são portadores da palavra, mas na hora de defender situações, defende sua própria opinião. Rompo em nome de Jesus e declaro que os princípios imutáveis de Deus permanecem para sempre em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vou estar terminando a live aqui no Facebook e estou aqui no Instagram. Você que não entrou, entra lá agora, né, e vamos se conectar junto aí. Você que quer uma palavra de Deus para a tua vida, e eu vou estar então desligando aqui. Você entra lá, Leandro Monks, no meu YouTube, né? Você que está aí no YouTube, curte.